A partir de agora, é o seguinte, a gente vai aprender, nós vamos ter dicas para fazer camisetas, aquilo que a Vera falou. Como a gente está numa semana para a gente empreender, quem trabalha com costura em casa, começa com uma máquina de costura, a gente vai falar de outras máquinas que podem auxiliar muito vocês em casa também. E aí, por exemplo, vamos supor assim, que eu já aprendi muito com essas meninas, você fez uma camiseta para você. Você chega e fala, eu que fiz. Ah, mentira, você quem fez? Você faz uma pra mim? Não é assim? É. E as coisas vão surgindo. Então, a ideia hoje é dar dicas de como fazer uma camiseta. É, eu acho assim, que é muito maior que isso daí. Muito maior ainda. O custo de você fazer uma peça de roupa e de você comprar a peça pronta é assim, é um absurdo, né? A diferença. Então, quem quer ganhar dinheiro costurando, o importante, tem que gostar de costurar, gente. Você gosta, você quer aprender, você quer ganhar um dinheiro a mais, vale a pena você montar a sua mini oficina em casa. Então, o que é interessante? Para você ter uma mini oficina de costura, você precisa obrigatoriamente ter uma costura reta. Agora, não é porque você tem uma costura reta que você precisa pegar uma com pontos decorativos, que tenha 120 pontos decorativos, que borde também. Não precisa. A de costura reta pode ser a máquina mais simples possível, que a 1006 da Janome tem 6 pontinhos decorativos, tem zigue-zague, inclusive faz caseado de botão, faz acabamento em tecidos finos por causa da pressão. Então, é super importante você ter essa básica, costura reta. Essa tem que ter. Agora, se você faz vestuário, até eu brinco, eu falo assim, gente, não tem como ser feliz se não tiver um overlock. Até tem amigas minhas que não costuram, falam assim, é isso que falta na minha vida, então, ter um overlock. Não dá pra fazer roupa sem overlock. Então, máquina de costura e uma overlock. Então, porque ela vai fazer todo o fechamento da roupa e ela vai fazer o acabamento interno. Você imagina, vamos ver aqui, por exemplo, vai. Só vou dizer uma coisa. Eu vou passar uma costura reta aqui e vou largar isso pra dentro. Tem cabimento eu largar dois tecidos cortados assim pra dentro? Não tem. Aí a overlock vai fazer esse trabalho de fechar. Então é muito importante ter uma overlock e é muito importante ter a galoneira. Porque o que a galoneira faz na roupa? Até quem tá em casa, acha que tá dando uma olhadinha assim na roupa, vendo como foi costurado, não tá? Porque a galoneira, ela vai fazer o acabamento de barra, de gola e de manga. Então, você tem a costura reta, você tem a overlock que fechou. E aí? Como é que você vai fazer a barra, o acabamento de manga? Você não pode passar um overlock aqui e largar. Não dá. Aí vai entrar com a galoneira. E aí, qual é o serviço da galoneira? Por exemplo, aqui na barra, você dobra. Eu acho super importante, mesmo para quem tem prática, alinhavar, tá? Nunca fazer um serviço de costura sem alinhavar. Tem que alinhavar. E ela vai fazer esse serviço do lado de fora, ela vai mostrar os pontos de acabamento. E do lado de dentro, ela faz um desenho de acabamento e sobra tecido. Então, aí você vai cortar a sobra. A overlock não, ela já vem com a tesourinha ali, o recorte, né? Eles falam faca. Então, ela já corta. Bom, então falou. Tem que ter em casa, importante, máquina de costura. Você falou do overlock. Costura reta, importantíssima. Overlock, fechar. E você tem que ter uma máquina para dar acabamento. Agora, o que é... A gente vai chegar lá na máquina para eu falar dela, tá? Mas é que eu quero dar essas explicações primeiro. O que é muito importante, que as pessoas até adquirem a máquina e não ficam sabendo. Ela é tecnologia de uma máquina industrial. Porque as máquinas industriais têm que render, né? É produção. Então, tem que passar correndo e com qualidade. E ela é considerada uma máquina caseira, porque ela é portátil, ela tem até alcinha e ela não tem o peso e a dimensão do tamanho de uma industrial, que são aquelas que são até fixas na mesa, né? Que não dá para você carregar. Uma máquina dessa, ela consegue fazer 1000 pontos por minuto. Uau! Então ela faz super rápido.
Então, é para negócio, sabe? É para ganhar dinheiro, é para conseguir fazer muitas. Então, o que seria bacana? Procura duas amigas que estão querendo empreender com você, trabalhar. E é uma delícia passar uma tarde com amigas conversando, não é? Coloca uma para fazer a costura reta, a outra amiga no overlock e a outra na galoneira. Ó, no minuto, o que faz por dia? Aí vamos combinar, nós duas estamos empreendendo, as duas compraram máquina. Cláudia, vamos fazer hoje na minha casa. Ah, mas as máquinas estão na sua? Não, não tem importância. Pega, leva. É máquina portátil. Você vai fazer onde você quiser. Você vai pra praia, vai passar uma semana, não precisa parar de trabalhar. Faz na praia, você leva a máquina. A industrial não tem como. Você tem que trabalhar naquele lugar. Que bacana, porque você não Vera. consegue carregar. Então, é uma tecnologia industrial, ela vai dar conta do serviço, mas ela é considerada a doméstica, que você consegue... Com a mesma tecnologia. Sim, Perfeito. e só a Janome tem uma galoneira assim, Que nenhuma coisa. outra marca tem. E assim, não tem como você começar um negócio de costura, uma oficina de costura, sem ter esses 3 tipos de máquina. Até quando a gente fala assim, ai, quantas máquinas você tem que você gosta de costurar? A gente fala assim, eu tenho 6. 6? Pra que você quer 6 máquinas? As pessoas não têm consciência que cada máquina é para um serviço, né? Então tem uma máquina que só borda, aí tem uma máquina que é só de costurar malha, tem outra que é só reta. Então as máquinas são específicas para um trabalho. Não existe uma máquina que faz tudo. O que existe é uma máquina que faça costura reta, ponto decorativo e borda. Isso existe. Agora, que tenha overlock, não existe. Perfeito. Porque o overlock já tem a faquinha que corta. Aí tem umas que falam assim que a gente coloca o calcador de overlock. Mas você tem que cortar na mão depois, então já não é overlock, né? Então, molde para fazer uma camiseta. Eu achei legal dar o palpite da camiseta, porque assim, malha para fazer uma camiseta tamanho M, Cláudia, tem R$1 aqui de tecido. R$1? R$1. Nessa camiseta? Nesse Malha, tamanho? para um tecido M. É muito barato. R$1. R$1. Vai comprar o rolo, mas você pode dividir? Então é assim, é muito barato. Então digamos que você cortou. Molde para cortar uma camiseta é muito simples. Quem não tem uma camiseta em casa? Todo mundo tem. Pega a sua camiseta, põe em cima de um papel craft, né? Conhecido aquele papel de correio, o pessoal fala. Tira o molde. Se você quiser ter um capricho, você já faz margem de costura, já faz um pouquinho maior, que é para você costurar. E aquele molde você tem para sempre. Então o que é bacana? Faz o molde PMG. Porque conforme vem suas encomendas, você já tem os moldes prontos. A margem de costura eu deixo quanto? Então, você pode deixar, você vai passar em overlock. Então, lembra que a overlock, na hora que ela for costurar, ela dispensa um pedaço do tecido. Então, deixa 1 centímetro, 1,5 centímetros. Se você não tiver um bom controle do overlock, porque se você der uma entortada, você vai comer o tecido. Então, você tem que deixar uma margem, sabendo que a faquinha vai passar aqui e vai dispensar um fiozinho. 1,5 centímetros para cada lado? É bom. Para cada bom. lado. É, para cada lado de costura. Tá, gente? Porque vai cortar um pedacinho fora. Gente, eu não sabia esse tamanho de camiseta, R$1. Bom, meu amor, Então, vamos lá. Eu fico empolgada porque eu gosto disso. Porque eu já tive máquina de costura sem nunca ter usado. Porque era da minha mãe comprou na graça também, não aprendeu a usar, largou lá e deu pra mim. E eu deixei de canto também, nunca me interessei. Mas é tão gostoso costurar e é prazeroso fazer também. Gosto de fazer roupa pra mim. Eu acho muito bacana a pessoa começar um negócio com toda essa facilidade do kit. Incrível, não? Tem as informações em revista, em livro, tem tecido junto. Acho incrível. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando eu abrir o meu tecido, tem um jeito certo de eu colocar o molde da camiseta? Sim, olha, existe tecidos e tecidos e tecidos, né? Quando você compra um bom tecido, você tem que ver por onde corre a trama do tecido. Então, você vai procurar a trama do tecido e você vai cortar conforme é a trama do tecido. Camiseta acontece daquelas baratas
da gente lava uma vez. Você vai estender, ela já tá assim, no varal. A trama tem que estar, então, na horizontal? Sim, sim, você tem que cortar sempre retinho. Então, conforme a marca do tecido que você comprar, observa o desenho da trama, tá? Então, para você cortar, alguns você tem que fazer um pouco em viés, outros dá para cortar reto, depende do teu tecido. Ok. É igual o corte de carne para churrasco. Não tem um corte certo de fibra? Mesma coisa. Mesma coisa. Dona, Sim. agora voltando com você. Você Vamos. falou então o primeiro processo, depois que a gente fez o molde, cortou, é a galoneira. Galoneira, número 1. Então, o que a gente vai fazer? Precisa fazer a barra, aqui de baixo, as mangas e a gola. A gola, já que a gente tá falando de carnaval, eu posso simplesmente virar e fazer o acabamento, tá? Eu não preciso colocar aquela gola grossa. Até o pessoal se incomoda com a gola grossa. Ah, eu deixei ela aqui. Porque isso daqui é ruim, né? Carnaval é calor, você fica suado. Isso daqui fica até meio encebado, né? Fica meio amarelo. Então, eu não aconselho, se for uma camiseta que você tá customizando ela pra fazer bloco com as amigas, não colocar essa gola. Não colocar. Esse daqui chama punho. Ah, olha a elasticidade. Você compra por metro, né? Vem rolo e desse também punho. a gente põe também com a galoneira. Sim, Isso. colocaria com a galoneira, tá? Então, a emenda fica sempre num ombro, não é atrás. Então, eu começo de um ombro, dou a volta, termino aqui, tá bom? Mas, no caso do carnaval, eu acho muito mais legal deixar sem e fazer esse tipo de acabamento. Também gosto, Então, né, aí eu vou dobradinho. falar pra você agora dessas particularidades da galoneira. A galoneira, você vai usar um fio que vai por baixo, que é o que dá a amarração na costura. E 3 fios vão vir por cima. Agora, não necessariamente você precisa usar os 3 fios. Vai depender do tipo de roupa que você está fazendo. E a Janome é tão didática com isso, digamos assim, que vem o desenho na máquina aqui, olha. Se você está fazendo uma camiseta com uma aplicação, ou se você está fazendo uma com a gola que eu acabei de falar, que é a gola que chama punho, então que tipo de costura você tem que fazer? E olha isso, Cláudia, que sensacional! Vem já com a pressão que tem que passar a linha. Então tá vendo que é 4, 4, 4, 3? 4, 4, 4, 3. Ah, eu ponho esses números correspondentes da esquerda para direita. Aí tá vendo, olha, esses números correspondem a esse desenho de amarração, né? Digamos assim. Agora, se eu quero fazer a de manga comprida, eu vou fazer 8, 6, 6, 3. Aí eu venho aqui e eu modifico, tá? Então, olha, eu vou pro 8, porque essa risquinho aqui é que vai marcar que ponto que tá. Vou pro 8, 8, não é 6, né? 8, 6, 6 aqui também. E último 3. Esse daqui tá falando da minha linha que está correndo aqui embaixo, olha. Último número. Da minha linha que tá correndo aqui embaixo. Então, olha que legal a preocupação. Está tudo colorido, porque você precisa saber o caminho da linha. Então, tá vendo que a linha aqui é colorida? Então, por exemplo, olha, o número 4 é a linha amarela, número 4, linha azul. 4 pink e 3 a verde. Aqui corre por baixo, que essa tá vendo aqui. Nossa, é mais fácil que eu imaginava. Então é que assim. vem tudo mastigado aqui. Tudo certinho. Você não precisa ficar pensando, ah, meu Deus, e a pressão dessa linha? E a pressão daquela? Como é que eu faço? Não, tá tudo desenhadinho. Veroca, e aqui do lado é o quê? Isso daqui é tudo regulagem de linha. Então, você pode colocar ela mais apertada ou mais solta. Geralmente, quando você... também. Quando você aperta muito, conforme o tecido vai fazer um franzido, tá? Então, geralmente, quando a gente vai costurar roupa, a gente põe uma média, nem muito apertado, nem muito solto, porque ela tem que prender. Agora, não necessariamente porque eu tô trabalhando com 4 linhas, que eu tenho sempre que trabalhar com 4 linhas. Olha, se eu quiser fazer uma costura reta e um zigue-zague no meio, eu vou usar só a linha amarela, pink e verde.
A verde eu sempre vou usar, que é a amarração de baixo, a que sobe para dar o ponto, né? Mas aí aqui no caso eu usaria só a primeira e a terceira. Eu não uso o azul, olha, azul sumiu. Então, tem casos até que você vai usar só 2 linhas, quando é esse ponto bem fininho. Aqui tá falando 2 linhas. Sim, aí é só azul, Entendi. que é só a central, e a verde, que é a amarração de baixo. Ah, ela fala tudo. Tudo. Tá tudo explicadinho, tudo Isso super aqui, explicadinho. por exemplo, olha, isso aqui é feito na galoneira, é Isso isso? é a galoneira. Isso aqui é o trabalho de uma galoneira, isso gente. é a galoneira. Ó, Então, o que, Tá que a vendo? galoneira faz? Olha, na parte externa da roupa que a gente enxerga, ela vai costurar 2 fileirinhas, tá? Ela vai Uhum. com as 2 fileirinhas de costura. Mas você vai olhar a interna, olha a interna o trabalho que é. É um trabalho de zigue-zague com laterais. Só que a diferença, assim, você fala assim, nossa, parece um overlock. Não, ela não corta, gente. Porque imagina, se eu ela fizesse não isso e corta. cortasse, eu ia cortar a camiseta. Então, ela deixa esse acabamento assim, olha, que fica sobrando tecido. Então, depois que você passou na galoneira, você obrigatoriamente, você tem que vir na sua roupa Entendi. e fazer esse arremate aqui, tá? Você tem que vir tirando... Veroca, amanhã você sabe que você vai voltar com essa camiseta? Ah, Continuando essa aula e fechando a camiseta. Porque como é uma aula muito extensa, a Vera falou, produção, ou eu fico o programa todo ou eu venho 2 dias. A gente falou 2 dias de brujim, 2 dias de brujim.